Uma reunião nessa terça-feira pode sacramentar a venda de Gabriel Veron para o Porto. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa operação. Quero falar também sobre Paulinho, ex-jogador do Vasco, que decidiu deixar o Bayer Leverkusen e interessa vários clubes brasileiros. Bora te atualizar ainda sobre o Flamengo, com uma notícia ruim sobre o Wendel, outra notícia triste para o corintiano em relação a Fausto Vera. Vou te contar sobre a chance de debandada no Atlético Mineiro, as últimas de Lisca doido e as negociações com o Santos. Você precisa assistir a esse vídeo para saber também tudo sobre o seu clube do coração e um mercado extremamente agitado a partir de agora. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sou Jorge Nicola e antes de mais nada eu só queria fazer dois pedidos. Primeiro para vocês assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem deixarem like. E depois para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente acabou de ultrapassar a marca de 1.200.000 inscritos e contamos com a ajuda de vocês para continuar crescendo, beleza? Bora contar também que esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que sempre me dá a maior sorte. Nessa terça-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro e o empate entre Ceará e Avaí no Castelão tá pagando R$4 para cada real apostado. Na quarta-feira tem Corinthians e Curitiba, vitória do Timão paga R$1,59, vitória do Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense paga R$1,89. Agora se o Fluminense vencer o Goiás em Goiânia, você vai embolsar R$2,15 para cada real apostado. Para participar agora mesmo da Aposta Ganha simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo ou aponta seu telefone para o QR Code que eu estou mostrando na tela. Automaticamente você faz seu cadastro e começa a apostar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco condenado pela FIFA com uma punição de transfer ban. O Vasco está proibido de inscrever novos atletas por causa de uma dívida com o Sapinto, treinador que passou pelo Vasco e cobra R$1.400.000. O departamento jurídico do Cruz Maltino está tentando solucionar esse problema para que o Vasco possa registrar seus reforços. Quero contar também que o Palmeiras levou 39.033 pagantes para a vitória contra o Cuiabá na noite dessa segunda-feira, primeiro jogo depois da eliminação contra o São Paulo na Copa do Brasil. Bom público, especialmente por se tratar de uma segunda-feira. Bora contar também que Jandrei e Léo, goleiro e zagueiro do São Paulo, passaram por exames médicos. Jandrei completamente recuperado da pancada que levou durante o final de semana contra o Flu. Já o Léo apresenta um edema na região posterior da coxa direita e talvez não tenha condição para a partida desse meio de semana. Seguindo com o giro de notícias, vocês lembram que João Pedro, atacante do Cagliari, esteve na mira do Palmeiras na última janela de transferência, certo? Pois saiba que o centroavante de 30 anos, que tem dupla nacionalidade, tem nacionalidade italiana, está de mudança para o Fenerbahçe da Turquia, vai se juntar a Jorge Jesus por lá. Quero contar também que o Flamengo anunciou para as 11h30 da manhã dessa terça-feira uma entrevista coletiva em que Diego vai falar sobre o seu futuro, Diego Ribas. Antes de gravar o vídeo, perguntei para o pai do Diego, o seu Jair Ribas, se o Diego estava pensando em se aposentar e o pai assegurou que não. Estou curioso para saber o que vai acontecer nessa entrevista de logo mais. Bora contar também que Herisson, centroavante do Botafogo, estendeu seu contrato com o clube. O novo vínculo só termina em 2025. O Botafogo passa a ter 60% dos direitos econômicos do atleta e a multa é de 15 milhões de euros. Para fechar o giro de notícias, contar que Paulo Guerreiro é o mais novo reforço do Avaí. Passou por exames médicos na noite dessa segunda-feira e vai assinar um contrato até dezembro, contrato de risco, cerca de R$150 mil por mês de salário e o restante atrelado à produtividade. Toda vez que ele jogar, ele ganha um bônus. Se no final da temporada atingir uma marca específica de jogos e o Avaí se mantiver na primeira divisão, ele ganha mais um bônus. Bora começar o vídeo com notícia exclusiva. Quero contar para vocês que uma reunião nessa terça-feira em São Paulo pode sacramentar a venda de Gabriel Veron para o Porto. A oferta do clube português é de 10 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos. O que falta para que esse negócio avance? O Palmeiras vai tentar convencer o Lupércio, que é dono do Santa Cruz de Natal e responsável por 40% dos direitos econômicos do Veron, a ceder uma fatia para o Verdão. Se o Lupércio aceitar, vai haver acordo. Caso contrário, a discussão pode acabar se prolongando. A ideia do Palmeiras não é ficar com apenas 6 milhões de euros pelos 60% a que tem direito. O Palmeiras já sugeriu até 9 milhões de euros para ele, deixando 1 milhão de euros apenas
para o pessoal do Santa Cruz de Natal. Essa proposta já foi recusada e nessa terça-feira, pessoalmente em São Paulo, a Leila Pereira vai tentar morder um percentual bastante grande do clube que revelou o Verón. Só uma curiosidade, a reunião acontece no dia seguinte ao jogo em que o Verón marcou o gol da vitória contra o Cuiabá por 1-0. O gol saiu no segundo tempo. Gol importante para um atleta que na semana passada havia sido bastante cobrado e multado em 40% dos seus vencimentos depois de ser flagrado tomando todas na antevéspera do jogo contra o São Paulo. As tratativas entre Porto e Palmeiras estão praticamente finalizadas. Se houver acordo nas próximas horas, é provável que o Verón nem vista mais a camisa do Verdão. E a pergunta que eu quero deixar é: 10 milhões de euros pelo Verón é uma boa ou uma má negociação? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Tem boi na linha do Corinthians. Fausto Vera segue nos planos do Timão, mas surgiu da Argentina a informação de que o Genk da Bélgica aumentou a oferta para contratar o volante de 22 anos de idade, que é também pretendido pelo Corinthians. De acordo com César Luiz Melo, que é jornalista da TIC Sports, o Genk não aumentou a cifra de 6 milhões de euros, mas ofereceu mais bônus e também uma condição melhor de pagamento em menos parcelas. O Corinthians já havia melhorado um pouquinho a sua oferta. A primeira proposta de 4 milhões de euros, o Corinthians sinalizou entre 4,5 e 5 milhões de euros, abaixo daquilo que oferece o Genk. A coisa parece perto de um desfecho, tanto que nessa segunda-feira o Fausto Vera tirou qualquer menção do Instagram dele em relação ao Argentino Júnior e também ficou de fora da partida marcada para essa terça pelo Campeonato Argentino contra o Boca Juniors. Bom que o Corinthians fique esperto, porque se o desfecho for dado nas próximas horas, aparenta que nesse momento o Timão está atrás do clube belga. Quero falar agora sobre a possibilidade de debandada no Atlético Mineiro. 4 jogadores podem deixar o clube nas próximas semanas. 2 deles titulares absolutos, outros 2 que fazem parte de um processo de saída de fato. Me refiro a Arana, Zaratio, Castilho e também Fábio Gomes. Quero começar sobre os 2 titulares. O Arana não tem propostas, mas sondagens de clubes ingleses. Se pintar proposta, o Atlético já deixou bem claro que vai pedir entre 18 e 20 milhões de euros para fazer negócio. Zaratio funciona mais ou menos da mesma maneira. O meio atacante argentino, que interessa ao Porto, só vai deixar a cidade do Galo com ofertas próximas a 20 milhões de euros, que hoje equivalem a mais ou menos 110 milhões de reais. Vale lembrar que quando o Atlético o comprou, gastou 5 milhões e meio de dólares por apenas 50% dos direitos econômicos. Para que o negócio valha a pena, a proposta vai precisar ser alta. Sobre Fábio Gomes, o Atlético procura no mercado interessados no centroavante contratado no início do ano por 1,5 milhão de reais. O Fábio perdeu espaço ao longo das últimas semanas e com a contratação do Allan Kardec vai ficar ainda mais sem utilidade. O Galo admite ter sondagens pelo jogador, mas proposta oficial não. Em relação ao Castilho, meio atacante que na temporada passada por empréstimo jogou muito bem no Juventude, esse atleta tem mais opções de mercado. Juventude gostaria de contar de novo com ele por empréstimo, mas o Atlético está dando prioridade para a venda. Também tem muita gente especulando que ele vai jogar no Ceará. Conversei com o presidente do Ceará, Robson de Castro, que disse que a pedida do Atlético está muito fora da realidade do vovô. A tendência hoje, o clube que parece mais próximo de contratar o Castilho é o Cuiabá, que se dispôs a pagar 1,5 milhão de euros, ou mais ou menos 8 milhões e 200 mil reais, por 80% dos direitos econômicos. Bora falar sobre a situação de Lisca doido no Santos. Contei para vocês na manhã dessa segunda-feira que o Santos já havia fechado com o técnico, sim, havia sido dado na noite de domingo. O treinador ainda não poderia ser anunciado porque teria de resolver questões particulares ao longo da segunda-feira. Eu não sabia que era o Lisca doido, tá? E essas questões incluíam um jogo que o Lisca faria com o seu Sport na noite de segunda contra o Vila Nova, o lanterna da Série B. Durante a segunda descobriu-se que o Lisca era o principal alvo do Peixe e criou-se um baita clima ruim para ele na partida da Ilha do Retiro. No meio do jogo, com o lanterna da Série B, o Sport, que não venceu, acabou vendo o seu torcedor se irritar bastante com o Lisca, que sofreu xingamentos, foi assediado, enfim, uma baita confusão. Na entrevista coletiva pós-jogo, o Lisca assegurou que ainda não tem acordo com o Santos, mas não fez questão de garantir sua permanência na Ilha do Retiro. Ele disse que ia voltar para casa e que, se tivesse proposta, ia estudar. Os dirigentes do Sport estão ressabiados, porque depois da coletiva ele procurou esses dirigentes para dizer que não gostou do clima, da ofensividade, da agressividade contra ele, que as suas filhas estavam no estádio e esse clima pesou muito. Ficou uma situação ruim.
Os dirigentes do esporte já imaginam que é o Lisca preparando o terreno para nessa terça-feira anunciar que vai aceitar a proposta do Peixe. Prometo ficar de olho nessa história e volto diante de qualquer novidade. Quero falar agora sobre o Flamengo e uma notícia ruim em meio a boas contratações. O volante Wendel avisou aos dirigentes rubro-negros nesta segunda-feira que vai renovar seu contrato com o Zenit da Rússia. Diante disso, encerra-se qualquer possibilidade de contratação do atleta. O Flamengo vinha há semanas tentando convencer o Wendel a recorrer à FIFA, suspendendo seu contrato com o clube russo para defender o Flamengo por uma temporada. O Wendel havia deixado claro que gostaria de jogar no Flamengo, mas que não se sentia à vontade para recorrer a essa decisão da FIFA. Diante desse cenário e com uma proposta para ficar no Zenit com um salário maior, o Wendel excluiu a chance de jogar no Flamengo e vai permanecer em território russo. Já o Wallace tem um dia importante. Nessa terça-feira há uma reunião entre os representantes do volante, o pessoal da Udinese e também o Flamengo via videoconferência. O Flamengo promete aumentar um pouquinho a sua proposta e espera que a Udinese também aceite uma redução em relação àquilo que vinha pedindo. Para fechar sobre o Flamengo, Oscar, dirigente corintiano que recentemente consultou Juliano Bertolucci, o empresário do Oscar, ouviu que as tratativas entre Flamengo e Oscar estão bem avançadas. Agora, para que o martelo seja batido, falta apenas que o Xangai Port, time chinês que é dono dos direitos econômicos do meio atacante, oficialize a permissão para que ele jogue por 6 meses por empréstimo em território brasileiro. Agora contar para vocês sobre o mais novo round da briga entre Internacional e Corinthians, que são rivais há bastante tempo. Se a gente voltar muitos anos, a gente vai lembrar do rebaixamento do Corinthians em 2007, com suspeita de que o Internacional facilitou a vida do Goiás, teve o episódio do DVD, arbitragem em jogo anulado, enfim, várias confusões entre as partes, que voltaram a se estranhar recentemente. O Internacional tinha conversas avançadas com o Yuri Alberto, o Corinthians apareceu e atravessou contratando o ex-jogador do Colorado. Esse foi o primeiro round mais recente. O segundo round foi dado nos últimos dias. O Internacional está negociando o lateral esquerdo Moisés com o CSKA da Rússia. O Corinthians tem 40% do valor da negociação total, 2 milhões de euros, o Timão ficaria com algo na casa dos 800 mil euros. Só que o Inter está preferindo negociar o Moisés por empréstimo, ainda que perca o jogador no fim do período, porque ele embolsa esses 2 milhões de euros e não precisa repassar nada ao Timão, algo que irritou bastante os dirigentes do Corinthians. O troco pode vir agora. É que surgiu nessa segunda-feira a informação de que o Corinthians está tentando um chapéu no Carlos de Penha, que é atleta uruguaio, tem contrato com o Inter até dezembro. O Inter já procurou os representantes do Carlos de Penha para estender esse contrato até dezembro de 23. Jogador que virou titular, tem feito boas partidas, atacante de lado de campo, mais ou menos como o Corinthians precisa. O Timão não confirma o interesse no Carlos de Penha, mas na Argentina asseguram que o Corinthians é um dos candidatos a contratar o de Penha, assinando um pré-contrato agora para se mudar pro Timão a partir de 1º de janeiro. E o Inter não tem a concorrência apenas do rival paulista, o América do México também tem a intenção de contratá-lo. Quero fechar o vídeo para falar sobre Paulinho, atacante de 22 anos de idade, revelado no Vasco e que vive os últimos dias no Bayer Leverkusen. Ele ainda tem mais um ano de contrato na Alemanha, mas em entrevista ao jornal O Globo assegurou que não fica em hipótese alguma para a próxima temporada. Dá uma olhada na frase, abre aspas, "Para mim o futuro já está definido. O clube já sabe que não quero ficar para a próxima temporada. Estão bem avisados e agora estamos finalizando a parte burocrática com relação ao contrato para que eu possa sair", fecha aspas. Mais claro impossível, o Paulinho não quer permanecer, ainda que obviamente essa rescisão de contrato lhe custe alguma coisa. O Bayer Leverkusen vai exigir alguma compensação financeira. O jogador foi perguntado se prefere voltar ao Brasil ou continuar na Europa. A resposta foi a seguinte, abre aspas, "Não descarto uma volta ao Brasil. Tem Brasil e Europa. A gente sabe que hoje o nível do futebol brasileiro está muito bom. Muitos clubes me procuraram, mas o primeiro objetivo é acertar os detalhes com o Bayer Leverkusen", fecha aspas. Especulações envolvendo Paulinho e clubes brasileiros sobram nas redes sociais. Eu já li o nome dele envolvido ao Vasco, por razões óbvias, é um atleta revelado em São Januário. Flamengo, que costuma ser um clube que repatria jogadores revelados por rivais. O Palmeiras, que com a perda do Verón poderia estar buscando um atacante de lado de campo. O São Paulo, que declaradamente precisa desse jogador de velocidade. O Corinthians na mesma situação, enfim.
O Carlos Leite, que é o representante legal do Paulinho, preferiu não se manifestar até agora. Não deu pistas sobre o futuro do Paulinho, mas trata-se de uma ótima oportunidade de mercado. Jogador que na passagem pela Alemanha não conseguiu ser titular, foram 71 partidas, 8 gols e 5 assistências, mas que evoluiu bastante, fisicamente, taticamente, e seria, para mim, uma enorme contratação para qualquer clube do futebol no Brasil. Você gostaria de ter o Paulinho no seu time do coração? Use o espaço para comentários e deixe registrado aquilo que você pensa. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa terça. Quem curtiu o vídeo, deixa like. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão vermelho de inscreva-se. Tem também na descrição desse vídeo o link do nosso canal de cortes, onde a gente separa os principais trechos dos vídeos para vocês não perderem nenhum conteúdo. Beleza? A gente se vê de noite. Abraço, tchau!